Eu devia estar acostumada a ser deixada de lado. Desde pequena, sempre fui a sombra da minha irmã gêmea, Helena. Se ela ganhava um brinquedo, eu ganhava o defeituoso. Se tirava nota boa, era um orgulho. Se eu tirava igual, diziam que era o mínimo. Crescemos sob um teto onde amor era moeda de troca, e eu sempre saía devendo. O que mais doía era que ninguém parecia perceber. Eu sorria com a alma em frangalhos, tentando me encaixar em um molde que não foi feito para mim. Até que, anos depois, encontrei a Duda. Duda era tudo o que eu achei que precisava. Divertida, espontânea, linda, com aquele jeito exagerado de amar quem estava por perto. Nos tornamos amigas no primeiro semestre da faculdade. Ela me acolheu quando minha irmã começou a namorar meu ex, sim, o mesmo que me traiu e que minha família apoiou porque a Helena combina mais com ele. Foi Duda quem disse: você não precisa deles. Você tem a mim. Durante 3 anos, acreditei que tinha, de fato, uma irmã de alma. Até que veio a festa. Duda ia casar. O anúncio foi uma explosão nas redes, ensaio pré-wedding em Paris, contagem regressiva com vídeos diários no TikTok, tudo com a hashtag Duda e Léo para sempre. Eu estava com ela quando Léo fez o pedido. Fui eu que filmei o momento, tremendo de emoção. Ela me abraçou chorando, dizendo: você vai ser madrinha, óbvio. Não existe esse dia sem você. Mas quando as alianças foram escolhidas, os vestidos comprados e os convites começaram a circular. O meu não chegou. Achei que fosse um erro. Mandei uma mensagem leve, quase brincando. E aí, esqueceu da sua cerimonialista madrinha fotógrafa amiga de guerra? Ela demorou 2 dias para responder. E o que veio me destruiu mais do que qualquer silêncio. Amiga, então, o casamento vai ser só pra família e alguns amigos muito próximos, sabe? Mas você vai estar no meu coração. Família e alguns amigos muito próximos. Como se eu fosse uma colega de cursinho. Como se os anos de confidências, de choros, de feridas abertas tivessem evaporado. Eu chorei sozinha no banheiro do trabalho. Liguei para minha mãe, buscando algum tipo de consolo, mas ela só disse: se a Helena tivesse sido excluída, eu entenderia. Mas você sempre foi meio apagada. Talvez ela nem percebeu. Apagada. Invisível. Silenciosa. E ali, no fundo do poço, veio o estalo. Não era só a Duda. Era tudo. Eu sempre fui descartável. Até minha própria família me via como figurante da minha própria vida. No dia seguinte, pedi folga. Passei horas andando pela cidade, sem rumo. Pensei em desistir de tudo, não vou mentir. Fui até a ponte da cidade. Sentei na beirada. Meus pés balançavam no ar. O vento era frio, mas uma mensagem vibrou no meu celular. Uma mensagem que mudou tudo. Era do Léo, o noivo da Duda. Oi, tudo bem? Podemos conversar? Queria te pedir uma coisa. Esperei horas para responder. Quando fiz, ele já tinha deixado o número. Liguei. Queria saber se você toparia ser a cerimonialista do nosso casamento. Você é a única pessoa em quem confio para esse tipo de coisa. A Duda não quis te chamar porque disse que ia te sobrecarregar, mas, sinceramente, não faz sentido esse dia sem você. Minha garganta secou. Eu só conseguia pensar. Ela sabia. Ela sabia e me excluiu mesmo assim. Claro, Léo, eu topo. Não era sobre vingança. Ainda não. Era sobre retomar o controle da minha própria narrativa. No dia seguinte, comecei a planejar. Fui até o espaço da festa, visitei fornecedores, alinhei prazos, contatos. Duda não se manifestava. Talvez achasse que eu recusaria. Talvez confiasse demais no meu silêncio. Mas eu estava acordando. E quanto mais eu mergulhava nos bastidores do casamento, mais descobria. E foi aí que encontrei o e-mail. No painel compartilhado de logística da cerimônia, por um descuido do Léo, havia cópia de um e-mail que Duda mandou para a assessoria principal. Assunto: pedido sigiloso sobre a cerimonialista. Oi meninas. Só reforçando, a Amanda não pode aparecer nas fotos oficiais, nem ter destaque em nada. Só aceitei ela por insistência do Léo, mas por favor deixem ela longe da área dos padrinhos e madrinhas. Essa garota tem o dom de estragar tudo. Meu estômago virou. Eu reli aquilo umas 5 vezes. A garota que tem o dom de estragar tudo. A descartável. A sombra. Não chorei. Só tremi. Mas dentro de mim, algo começou a nascer. Um fogo antigo. Uma vontade bruta de virar a mesa. E dessa vez, eu não ia ser a coadjuvante. O casamento seria em 2 semanas. Eu teria tempo suficiente. E você quer saber o mais curioso? Na semana seguinte, recebi uma ligação da minha irmã Helena. Ela queria conversar. Disse que estava arrependida de muita coisa e que sabia de algo importante sobre a Duda. A voz da Helena ainda ecoava na minha cabeça quando desliguei o telefone. Eu preciso te contar algo sobre a Duda. Algo que você merece saber. Helena nunca foi de pedir desculpas. Na verdade, minha irmã sempre teve a habilidade precisa de fingir que nunca errava. Quando ela dizia, arrependo-me, não era por culpa. Era estratégia. Era como um tubarão nadando em volta de uma presa que sangra. Mas a curiosidade me venceu.
Nos encontramos no café onde nossas vidas começaram a se separar. Era o mesmo lugar onde, anos atrás, eu flagrei minha irmã beijando meu ex. E onde minha mãe me mandou calar a boca para não destruir o que poderia ser um bom relacionamento familiar. Helena estava lá, impecável, com a maquiagem recém-retocada e a aura de quem sempre tem tudo sob controle. Quando me viu, fingiu surpresa, como se não fosse ela quem implorou por esse encontro. Você tá linda, Amanda. Sério. Pela primeira vez, eu não disse obrigada. Só sentei, esperei. Ela percebeu. E então foi direto ao ponto. A Duda, ela te excluiu porque tem medo de você. Medo? Perguntei, com uma risada seca. Ela me excluiu porque me despreza. Simples assim. Não, escuta. Tem mais. A Duda sempre se sentiu inferior a você. Mesmo que você não enxergue. Ri outra vez, agora com amargura. Eu, inferior? Eu, invisível? Eu, sempre o nome que as pessoas esquecem. Mas então ela disse algo que me fez prender a respiração. A Duda ficou com Léo enquanto ainda namorava outro cara. E esse cara era casado. Um político. Engoli em seco. Helena continuou. Ela achou que podia controlar tudo, mas agora esse político está ameaçando expor o caso. E ela acha que você pode usar isso contra ela. Foi por isso que te afastou. Ela sabe que você é mais inteligente do que parece. Minha pele se arrepiou inteira. A Duda, aquela que me chamava de irmã de alma, aquela que dizia que eu era a única pessoa de quem confiava para guardar seus podres. E agora ela me via como uma ameaça. Helena me passou um pendrive. Tem prints, fotos, mensagens. Ela me mandava sem querer enquanto estava bêbada, desabafando sobre o cara. Eu guardei tudo. Por quê? Porque sei que ela não presta. E porque talvez eu devesse ter te defendido antes. Fiquei olhando para o pendrive. Era pequeno, azul claro, inocente. Mas aquilo podia destruir um casamento. Ou salvar uma alma que já estava quebrada demais. Eu fui embora sem dizer nada. E pela primeira vez, vi Helena me olhar como se estivesse orgulhosa. Ou talvez com pena. Nunca saberei. Naquela noite, fiquei encarando o laptop. Levei horas para reunir coragem, mas abri o conteúdo. As mensagens eram explícitas. Duda escrevia como quem não tem medo de ser pega. Contava que o Léo era doce demais, que ela precisava de alguém com mais pulso. Falava do político casado como se ele fosse um troféu, um símbolo do poder que ela achava que tinha. E em uma das mensagens, ela dizia algo que me deu nojo. A Amanda é patética, mas útil. Um rostinho triste que ninguém nota. Ela organiza tudo, aceita qualquer coisa. É a idiota ideal. A idiota ideal. Ali, eu morri de vez. Mas também renasci. Na semana seguinte, comecei a agir. Conversei com fornecedores, revisei cronogramas, ajustei detalhes. Me tornei irrepreensível como cerimonialista. Um exemplo de profissionalismo. Duda fingia simpatia, talvez com medo do que eu pudesse saber. Léo, por outro lado, estava visivelmente tenso. Algo nele parecia cansado. Como se quisesse fugir do próprio casamento. No ensaio geral, 3 dias antes do evento, tudo desandou. Estávamos na igreja ensaiando a entrada dos padrinhos. Eu coordenava a sequência quando Duda se aproximou, maquiada demais, com olhos arregalados e dentes travados. Pode dar um tempo, Amanda? Só um segundo. Particular. Ela me puxou pelo braço até o jardim lateral da capela. Eu sei o que você tem. Meu estômago virou. Que bom que sabe. Respondi firme. Ela me encarou como se eu tivesse virado uma ameaça nuclear. Olha, se você acha que vai destruir meu casamento por causa de um erro do passado, esquece. Você não vai estragar o único dia da minha vida que realmente importa. Você mesma me chamou de idiota ideal. Acha mesmo que eu estragaria tudo assim de repente? Eu não sou você. Duda ficou pálida. Abriu a boca, mas não conseguiu responder. A verdade é que ela estava com medo. Um medo que nunca havia sentido vindo de mim antes. Ah, e só para constar, acrescentei, se eu fosse você, trataria melhor quem cuida da sua reputação no dia do seu casamento. Porque às vezes, as coisas escapam. Vídeos, palavras, verdades. Ela se virou e saiu com passos duros. Não disse mais nada. Mas naquele momento, eu soube. Ela sabia que o castelo dela estava prestes a desmoronar. Na véspera do casamento, recebi outra mensagem inesperada. Era do Léo. Preciso conversar com você. Agora. É urgente. Nos encontramos em uma lanchonete simples, longe de qualquer olhar conhecido. Ele estava tenso, os olhos avermelhados, a voz falhando. Você tem algo contra a Duda, né? Algo sério. Não respondi. Apenas esperei. Eu achei umas conversas dela com outra pessoa. Um homem. Ela me traiu, Amanda. E agora ela tá tentando te sabotar para manter as aparências. Eu não sei o que fazer. Ficamos em silêncio por longos minutos. Depois ele soltou a bomba. Eu não quero mais casar com ela. Respirei fundo. Ele me encarou, desesperado. Me ajuda a sair dessa. Sem escândalo. Sem que minha família ache que eu fui o errado.
Naquele instante, minha mente girava como uma roleta de possibilidades. Eu poderia usar os arquivos. Poderia expor tudo no altar. Poderia devolver cada ferida em forma de verdade pública. Mas algo em mim hesitou. Será que era certo agir assim? Ou será que havia uma maneira de derrubar a Duda, e ainda sair disso com dignidade? O casamento era no dia seguinte. Todos os olhos estariam voltados para ela. Ninguém esperava que a cerimonialista invisível tivesse o poder nas mãos. Mas eu tinha. E agora, pela primeira vez, eu decidia quem merecia brilhar, e quem merecia cair. E se eu disser que tenho um plano? O salão estava impecável. As luzes ajustadas, a mesa de doces milimetricamente simétrica, os arranjos de flores fresquíssimos que exalavam um perfume doce demais, quase enjoativo. O casamento de Duda era digno de uma celebridade. Influencers políticos, empresários, cada rosto escondia interesses. E no meio disso tudo, ali estava eu, Amanda, a idiota ideal, como ela mesma me chamava. Mas hoje, eu não era idiota. E definitivamente não era ideal. O dia começou com tensão. Duda me evitava com a mesma intensidade que sorria para os convidados. Seu vestido era exagerado, cravejado de cristais, como se quisesse que o brilho compensasse a culpa. O rosto, apesar da maquiagem perfeita, traía o nervosismo. Os olhos dela me perseguiam o tempo todo, como se estivesse esperando que eu fizesse um escândalo. Mas eu tinha algo muito melhor em mente. Às 10 horas da manhã, enviei uma mensagem ao Léo com o plano final. Tudo certo pro momento da troca de votos. Só aguarde meu sinal. Ele visualizou, mas não respondeu. Me preocupei por um segundo, mas segui. No fundo, eu sabia, ou ele confiava em mim, ou desmoronaria sozinho. A cerimônia estava marcada para as 18 horas. Às 17h40, os padrinhos começaram a entrar. A orquestra executava uma versão instrumental de Perfect, do Ed Sheeran. Duda sempre foi cafona e dramática, e fazia questão de que todos vissem o amor dela como uma fábula perfeita. Eu andava de um lado para o outro de fone no ouvido, recebendo informações da equipe que contratei. Tudo sob controle. Todos no lugar certo. Menos o noivo. Léo não aparecia. Às 17h55, faltando 5 minutos pro início oficial da cerimônia, ele me mandou uma mensagem. Estou aqui, mas não sei se consigo. Respirei fundo. Mandei uma única palavra. Confia. Ele apareceu às 18h02, com o paletó alinhado, mas os olhos distantes. Caminhou até o altar com o peso de quem sabia que estava caminhando pro abismo. Duda ainda não tinha saído da sala da noiva. E foi nessa brecha que dei meu último passo. Subi até a sala reservada onde ela se maquiava. Ela estava rodeada de madrinhas que pareciam mais figurantes. Quando me viu, dispensou todas com uma risada forçada. O que foi agora, Amanda? Veio me desejar sorte? Vim te dar um presente. Ela franziu a testa. Estendi o celular com a mensagem aberta. Uma das conversas que ela teve com o político casado. Li em voz alta. Ele é melhor que o Léo em tudo. Pena que não posso postar ele. O rosto dela perdeu a cor. Você tá blefando. Desbloqueei o aparelho e mostrei mais prints. Fotos. Áudios. A mesma voz doce com que ela encantava os outros agora era prova de sua mentira. Eu não vou expor nada disso. Desde que você me peça desculpas. Agora. E cancele essa cerimônia. Na frente de todo mundo. Ela riu. Uma risada nervosa, desesperada. Você quer mesmo estragar a minha vida por um maldito convite de casamento? Não. Isso aqui é por anos de amizade falsa, por anos sendo usada, por ser chamada de sombra. Eu quero que você prove, na frente de todos, quem é a verdadeira idiota aqui. Ela cuspiu. Ninguém vai acreditar em você. Eu sou a noiva. Você é a cerimonialista. Você é ninguém. Sorri. Então é melhor você descer logo. A festa já começou sem você. Às 18h15, a marcha nupcial começou. Os convidados se viraram. A porta da igreja se abriu. Mas não era Duda. Era eu, com o microfone na mão. O murmúrio geral tomou o ambiente. As pessoas se entreolhavam confusas. Léo no altar arregalava os olhos. A orquestra parou. O som do meu salto ecoava na nave da igreja, como um trovão entre paredes sagradas. Boa noite. Meu nome é Amanda, sou a cerimonialista deste casamento, e também, até poucos meses atrás, a melhor amiga da noiva. O silêncio foi absoluto. Continuei. Hoje, eu devia apenas coordenar tudo por trás. Mas fui colocada à frente por uma série de mentiras. E acho que todos aqui merecem saber quem realmente está se casando. O padre se levantou, indignado. Mas antes que ele falasse qualquer coisa, Léo deu um passo à frente. Deixa ela falar. E então, ele olhou pro público e completou. Eu também tenho algo a dizer. Duda surgiu nesse exato instante, correndo até o altar, vestida, descomposta, vermelha de raiva. Amanda, desce daí agora. Tarde demais, Duda. A verdade não tem hora marcada. Léo segurou a mão dela, firme, e encarou os convidados.
eu descobri que a mulher que eu ia me casar mantinha um caso com um político casado, e que mesmo sabendo disso, continuou com o casamento para manter as aparências. Eu não posso continuar com isso. Houve um choque coletivo, murmúrios, olhares julgadores. Duda tremia. Você não pode fazer isso comigo. Você fez isso com você mesma. Léo tirou o microfone da lapela, devolveu a aliança a Duda, e saiu. Simples assim. A igreja parecia paralisada. Eu caminhei até a escada e desci. Meus joelhos tremiam. Meu coração batia tão alto que parecia querer escapar do peito. Mas por dentro, eu estava, em paz. Duda desabou no chão. Chorava, gritava. A mãe dela tentou acudir. Alguns convidados saíram. Outros filmavam. Eu me mantive firme, porque não era uma cena. Era justiça. Fui até o fundo da igreja. Encontrei minha irmã ali, com um sorriso enviesado. Você conseguiu. Ela disse. Não fiz por vingança. Respondi. Fiz por mim. Ela sentiu. E pela primeira vez na vida, me abraçou sem superioridade. Um abraço silencioso. Um abraço que talvez dissesse, desculpa por tudo. Dias depois, o vídeo da cerimônia viralizou. Os portais de fofoca tentaram contato. Fui chamada de a mulher que destruiu um casamento falso. Alguns me xingaram, outros me aplaudiram. Não importava. Recebi dezenas de propostas para organizar eventos. Gente querendo a cerimonialista que teve coragem. E mais do que tudo, recebi uma mensagem do Léo. Obrigado. Você me salvou. O escândalo não foi pequeno. O político envolvido tentou abafar o caso. Duda se escondeu. Até hoje não sei onde está. Mas isso não me pertence mais. O que me pertence agora é minha vida, minha voz, minha história. E sabe o mais inesperado? Helena me chamou para trabalhar com ela. Disse que aprendeu a me ver como alguém de verdade. E eu aceitei. Talvez o mundo esteja começando a enxergar a Amanda que sempre existiu. Mas só para ter certeza. O escândalo do casamento da Duda foi a faísca. O que veio depois foi um incêndio. 3 dias após o fiasco, a primeira matéria pipocou em um site de celebridades. Noiva exposta no altar. Traição, político casado e a cerimonialista que virou heroína. Depois vieram os vídeos. Um deles, com mais de 2 milhões de visualizações, começava com a minha entrada solene no corredor da igreja, microfone na mão, sob o som cortado da marcha nupcial. Eu não era atriz, mas parecia saída de uma série da Netflix. E o público adorava uma mulher que ousava levantar a cabeça depois de anos sendo pisada. No meio dessa avalanche de atenção, algo inesperado aconteceu. Eu comecei a receber convites de verdade. Não convites para festas, mas propostas de trabalho. Gente que via em mim a coragem que faltava no próprio peito. Cerimonialistas iniciantes queriam dicas. Noivas em dúvida sobre seus próprios casamentos me escreviam pedindo conselhos. Empresários e decoradores queriam parceria. E entre todos os nomes, um me procurou de novo, Léo. Ele me encontrou num café discreto, uma semana depois do que seria o dia mais feliz, e acabou sendo o mais devastador da vida dele. Você não imagina o alívio que sinto por não ter ido em frente com aquilo, disse ele, com um sorriso curto, cansado, mas sincero. Era tudo uma fachada. Eu sabia. Só não queria aceitar. Você foi corajoso. Ele riu. Corajoso foi você. Eu só segui seu impulso. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Um silêncio cheio de camadas. Nenhum de nós sabia muito bem o que fazer com aquilo, com o que sobrou. Ele passou a me enviar mensagens com frequência. Sempre educado, sempre respeitoso. Sem pressão. Só presença. Aos poucos, aquilo virou rotina. Mas eu tinha aprendido a não me apegar às migalhas. Não queria outro relacionamento que nascesse do caos de alguém. Não dessa vez. E então voltei a mim. Voltei para o que realmente importava. Reconstruir quem eu era, sem ninguém como muleta. Foi aí que minha irmã, Helena, reapareceu. Pela segunda vez, com uma proposta que não envolvia veneno. Sabe aquela agência de eventos onde trabalho? O dono está se aposentando. Eu indiquei você para ocupar o lugar dele. Eu sei que a gente tem um passado podre, mas você me provou que sabe fazer muito mais do que parecer forte. Você é forte. Eu quis dizer não, por orgulho, por tudo que ela fez, por cada vez que me fez me sentir um erro ambulante. Mas respirei fundo. Aceitei, porque perdoar, às vezes, é cortar o ciclo, não pela outra pessoa, mas por você. Assumi o cargo, reorganizei processos, modernizei o portfólio da agência. Me tornei conhecida no meio. As pessoas não lembravam só do escândalo, mas da calma com que eu conduzi o caos. Aquilo virou minha marca. Em menos de 6 meses, minha agenda estava lotada até o próximo ano. E a Duda? Ela sumiu por completo. Depois que o vídeo viralizou, as redes sociais dela foram apagadas. Os patrocinadores da festa cancelaram contratos. O político envolvido se divorciou da esposa e, segundo boatos, mandou notificações extrajudiciais para que o caso não vazasse ainda mais. Não sei se ela ficou com ele. Não sei se está em outra cidade.
Não sei se chora ou ri. E honestamente, pela primeira vez, não me importo. Essa não é mais a história da Duda. É a minha. Um ano depois do casamento cancelado, algo aconteceu. Era uma terça-feira qualquer, com o céu cinzento e uma garoa irritante. Eu saía de uma reunião quando recebi uma notificação no celular, pedido de orçamento, cerimônia íntima, cliente, Letícia C. Cliquei. A mensagem era direta. Oi, Amanda. Estou noiva. Quero fazer algo pequeno, verdadeiro, sem luxo nem mentiras. Me indicaram você. Disseram que você é especialista em cerimônias com alma. Você toparia? Li o nome da noiva e reconheci de imediato. Letícia Costa, jornalista de um dos portais que cobriram o escândalo da Duda com empatia. Tinha elogiado minha postura, mesmo sem me conhecer. Respondi. Topo. Mas só se tiver bolo de chocolate. Ela mandou um emoji rindo. Fizemos aquela cerimônia. Foi linda. Simples. Real. Letícia entrou descalça, de mãos dadas com a avó. Chorou ao ler os votos. Dançou sem maquiagem no final. E ali, naquele momento, vi em mim a mulher que eu sonhava ser desde criança. Não a que era esquecida nos cantos. Não a sombra, mas a autora da própria luz. No meu aniversário, recebi flores. Um buquê simples, branco, elegante. Sem cartão. Horas depois, recebi uma mensagem no celular. Parabéns, Amanda. Pela mulher que você é. E pela que decidiu ser. E Léo. Sorri, mas não respondi. Não porque guardava rancor, mas porque entendi que nem todo homem que aparece na nossa vida precisa ser destino. Às vezes, é só um lembrete de que merecemos muito mais do que nos deram antes. Epílogo. Hoje, aos 32 anos, posso dizer que venci. Não com gritos, não com vingança, não com escândalos. Mas com silêncio firme, passos calculados e a coragem de me olhar no espelho e dizer: você merece ser lembrada. A garota que era invisível na infância. A irmã rejeitada. A filha ignorada. A amiga traída. A mulher apagada. Todas essas versões de mim morreram no altar em que quase me anularam de novo. Hoje sou Amanda, a cerimonialista que interrompeu um casamento e começou a própria vida.